Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Comunhão da Vida Produz o Amor. O título da quarta-feira, Jesus é nosso advogado e consolador. O versículo, 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, pois Tu és a propiciação pelos nossos pecados. Nós estávamos destinados ao lago do fogo, perdidos nesse mundo tenebroso, presos no império das trevas como escravos de Satanás, alheios à vontade de Deus, incrédulos, mas o Senhor, por amor, veio até a terra, se encarnou, viveu, sofreu, e ainda sofreu uma morte de cruz terrível por nossa causa, para ser a propiciação pelos nossos pecados, para lograr para nós a redenção e a paz com Deus. Obrigado, Senhor, por tal ato de amor. E ainda, após isso, voltou para viver junto de nós para sempre como Consolador, o advogado, o Espírito prometido. Obrigado, Senhor. Nós não somos e nunca seremos dignos de tanto amor, de tanto cuidado, de tudo que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas. Nós ainda somos pecadores, incrédulos, ainda desobedientes, contumazes, mas o seu amor a cada dia tem se manifestado para nós através da Tua palavra, através do Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens nos dado. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, Jesus é o nosso advogado e consolador. Nós já vimos como João nos apresenta Jesus como advogado na sua primeira epístola. Vamos ver como ele apresenta Jesus como consolador no seu evangelho. No capítulo 16, quando o Senhor falava sobre ir à cruz, morrer para os discípulos, ele disse o seguinte, versículo 6, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Você acha que Deus quer ver você triste, quer ver a tristeza enchendo o seu coração? Não. Qual é a resposta para isso? Versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, aqui, Paracleto, então é a mesma palavra para advogado em 1 João 2. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. A preocupação do Senhor era em realizar a obra de redenção. Isso lhe custaria tudo, a própria vida, em uma morte sofrida. Mas também a preocupação do Senhor estava em ir e voltar para nós. Quando ele, no versículo 12, ele diz, tenho ainda muito que vos dizer. É como se ele dissesse assim, a nossa comunhão não termina aqui, pelo contrário, tem muita coisa que eu ainda quero mostrar para vocês. Às vezes você vai numa conferência, numa reunião maravilhosa, você fica cheio do Espírito, cheio de alegria. Às vezes você fica assim, vou ter que voltar para casa. Lembre-se desse versículo. No tudo que você viver com Deus, lembre-se, Ele ainda pode te dar mais. Tenho ainda muito que vos dizer. É esse também o motivo pelo qual o Senhor morreu, para ser para sempre o nosso Consolador, o Paracleto, quer dizer, aquele que está ao nosso lado. Então, tenho muito que vos dizer. A questão é, e nós, irmãos, nós queremos ouvir o Senhor, nós queremos ter comunhão com o Senhor. O que nós estamos fazendo no nosso dia para ouvir o Senhor? E ele termina o versículo dizendo, mas vós não podeis suportar agora. Você sabe, aqui eles ainda não tinham o Espírito. Então muitas coisas eles não entendiam, eles não discerniam as questões espirituais. É como quando o Senhor falou sobre nascer de novo para Nicodemos. Ele não entendia, ele achava que tinha que voltar para o ventre da mãe.
mas ele não entendia a essência, é nascer da água e do Espírito. Mas após o Senhor entrar, tudo o que é espiritual agora, nós conseguimos compreender por causa do Consolador. Aí o versículo 13, ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então veja, o Senhor falou o que vinha do Pai. O Consolador, o Espírito da verdade, fala aquilo que ele ouviu do Senhor e o que há de vir. Então, isso tudo faz parte do tenho ainda muito que vos dizer. Mas a questão agora é, nós queremos ouvir? Quando você vai para Apocalipse, o que você vê, o mesmo versículo, nas 7 igrejas de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos, irmãos, ter ouvidos para que o Senhor tenha falado através do seu Espírito, através do seu profeta, nos mostrado o caminho, tudo isso, para quê? Porque o Espírito falava às igrejas em Apocalipse 2 e 3 para gerar vencedores, para corrigir os erros, os caminhos torpes, para gerar vencedores. A mesma coisa, irmãos, o falar de Deus hoje, a palavra profética é para gerar vencedores. E nós estamos incluídos, por isso, sigamos o Senhor de maneira fiel. Despendamos tempo na presença do Senhor. Nós temos tantas ferramentas hoje, tem a imersão na palavra. Você está ouvindo uma live, ouvindo uma mensagem, faça uma transcrição, anote os pontos. Você vai perceber que enquanto você está ouvindo e transcrevendo, é o Senhor que vai falar com você. Não permita que qualquer coisa barre a comunhão, a nossa comunhão com o Senhor. Pelo contrário, todas as barreiras, foi o Senhor quem, para chegar até nós, foi o Senhor quem derrubou. Não erga agora uma barreira entre você e os irmãos, entre você e o Senhor. Não há mais barreira. Quem ergue barreira agora somos nós. Por isso, irmãos, nós precisamos receber essa palavra com um coração contrito, um coração de arrependimento. Caso haja em nós injustiça, pecados, nós podemos tratar diante do Senhor, que hoje é o nosso advogado. Afinal de contas, para que nós não vivêssemos mais presos pela lei do pecado, da morte, Ele foi até a cruz. Ele teve um ato de justiça que justificou a todos, não é? Romanos 3:25. Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, antes, os pecados, eles tinham um escrito de dívida. Era uma dívida, mas estava ali no papel, estava guardada. Ou você e eu deveríamos pagar, ou alguém precisava pagar por nós. O Senhor Jesus fez isso. Ele pagou essa dívida por nós. Agora, hoje, o que nós vamos fazer? Continuar acumulando dívida, sendo que hoje nós temos o sangue de Cristo para perdoar os nossos pecados? Por isso, irmãos, é importante ouvir a palavra, andar na luz. Eu vou ler aqui, último parágrafo, página 62. Na parte que nos toca, é muito simples. Basta ter um coração verdadeiro, confessar, reconhecendo o pecado, e a questão com Deus é resolvida. Para Ele, porém, não foi fácil perdoar-nos, porque as exigências de sua glória, justiça e santidade não permitiam que o pecado ficasse impune. Por isso, Jesus tornou-se nossa propiciação. O que quer dizer isso? Quer dizer que Ele se tornou o sacrifício para aplacar a ira de Deus, para conseguir que nós fôssemos justificados. Então, o preço que era para nós pagarmos, Ele pagou para nós na cruz. Eu já falei várias vezes sobre isso. Quando o Senhor Jesus disse, está consumado na cruz, talvez você fique com o sentimento de, acabou, ufa, estou livre. Mas quando ele diz está consumado, a palavra grega é tetelestai, que na verdade significa
não simplesmente está consumado no sentido de acabei, estou livre. Não. A palavra, essa tetelestai, eles usavam para carimbar dívidas que foram pagas. Então, quando Jesus diz isso, ele queria dizer, está pago. Então, ele não estava olhando para ele estava olhando para nós. Ele não era devedor, nós éramos devedores. Então, segundos antes dele entregar o Espírito, ele disse, está pago, e está pago para todo aquele que crê. Então, agora, irmãos, nós podemos desfrutar disso. Não fique parado, preso, sem desfrutar da presença do Senhor, imerso em pecados, em injustiça. Isso barra a comunhão da vida. Pelo contrário, vamos entrar no Santo dos Santos, diante do trono, como dizem Hebreus. Hoje, diante do trono, nós encontramos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Nós encontramos misericórdia, nós encontramos graça, nós encontramos socorro. Tem um advogado ali. Eu vou repetir, irmãos, só não desfruta quem não quer. Não há mais barreiras. Só há as barreiras que nós mesmos levantamos. Não levante barreiras mais. Vá até o Senhor. Desfrute do Consolador, da presença do Senhor, dessa palavra cheia de vida e espírito que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.